Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, esse é o Jornal da Rede Alesp, aí no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina as atenções do Brasil e do mundo. E a gente já começa o segundo bloco com entrevista. Nós conversamos agora com Omar Ahmad Assaf, que é vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados. Sim, daqui a pouco a gente fala com ele. Então vamos lá. A Federação Paulista de Futebol, a FPF, determinou que Palmeiras e Corinthians realizarão exames de Covid-19 antes do segundo jogo da final do Paulistão, sábado, às 4h30 da tarde, no Allianz Parque. Em nota divulgada na tarde de ontem, a entidade confirmou que o Corinthians não tinha a obrigação de testar novamente seus jogadores antes do jogo de quarta-feira e confirmou que o Palmeiras não manteve seus jogadores isolados, conforme explica o protocolo de segurança. A polêmica começou quando o Corinthians afirmou que não realizaria novos testes de Covid-19 em seu elenco antes do jogo de ida. Segundo alega o Timão, o clube cumpriu todos os protocolos de segurança e manteve seus jogadores confinados, diferentemente do Palmeiras, que não confinou os jogadores e terá que fazer novos exames. Agora sim, vamos falar com o Omar Ahmad Assaf, né, que é presidente aí, vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Omar. Seja muito bem-vindo. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Omar, qual tem sido, o impacto econômico aí da pandemia para esse setor, Em números, já é possível avaliar? Olha, tem muita coisa para ser avaliada, é uma pergunta muito abrangente, mas vamos por partes. Primeiro, nós tivemos com o governo do Estado reuniões diárias para que tivéssemos um protocolo mínimo que pudesse sustentar o abastecimento e nada faltar para o nosso consumidor final. Então, a preocupação maior era não faltar produto, mas também, por outro lado, você não pode achar que produto chega sozinho ao consumidor. Então, você tem a mão de obra, a pessoa humana, que você precisa cuidar para que você tenha disponível essa mão de obra nesse período tão difícil. Só para dar um exemplo, nós tivemos por volta de 4%, isso é média do setor, de pessoas afastadas no início do isolamento, porque são pessoas de alto risco. Fora isso, nós tivemos os atestados ao longo do tempo, porque a parte médica, para ter mais cuidado, começou também a dar esses atestados, mesmo não tendo a confirmação ainda. Por quê? Para que não tivesse o perigo de você contaminar o resto da tropa, vamos usar um termo aí de combate, de exército. Mas por que isso? É pior você trazer o cidadão e, no fim, contaminar um colega do que deixá-lo em casa. Então, isso também foi mais um custo, além, é claro, das mudanças do consumidor, os hábitos do consumidor. Comprando via e-commerce, comprando mais a miúde o produto e escolhendo o produto, porque a gente vê um pouco de medo por parte do consumidor de como ele vai utilizar o dinheiro. Na real, todo o nosso consumidor ele está meio ascético, ele está meio cético com a situação e a segurança para o próximo dia. Tivemos, é claro, uma venda muito alta no primeiro mês, no segundo, mas agora está voltando para a normalidade e vamos ver o que vem depois nessa sequência, porque não sabemos o estrago que fez no orçamento de cada um essa pandemia. Omar, e as compras online, né? Dá um panorama para a gente de como que elas estão acontecendo aí em meio à pandemia, aumentou, diminuiu? O que você pode falar sobre isso? As compras online aumentaram muito. O que houve? A pandemia ensinou todo mundo a utilizar aquela tecnologia embarcada que nós tínhamos no mercado, mas que algumas pessoas, ou por não querer, ou por falta de segurança no sistema,
coisas do tipo. E eu vou te dar um exemplo não só do funcionamento do supermercado, mas nós da própria associação, nós estamos tocando o dia a dia da associação tudo por call, tudo pela tecnologia, coisa que a gente podia ter feito ao longo do tempo, reuniões, tudo isso, inclusive reuniões com o governo do estado, para a criação desses protocolos, para a Secretaria da Agricultura, tudo por call tem funcionado muitíssimo bem. Por que não fazia isso? É aquele uso de costumes, aquela coisa que você põe no automático. E o consumidor, a mesma coisa. Com a pandemia, ele foi obrigado a trocar o chip, né? Ele foi obrigado a utilizar a tecnologia, ou por falta de segurança, ou por que quer que seja, ele foi obrigado. E quem tinha já o delivery funcionando, dependendo da localização, ou dobrou esse movimento, ou até quase que triplicou, nas regiões mais evoluídas até quase que triplicou essa venda. Então, isso também é uma coisa que veio para ficar e ela só vai crescer. Tem lugares que essa venda representa de 15% a 20%, então você vê dobrando, veja quanto que isso acaba representando. Então, aí é uma coisa que nós vamos ter que administrar muitíssimo bem, tanto na pandemia e principalmente depois. Com relação aos preços dos produtos, a gente vê que muitas pessoas elas reclamam, né, ao fazer compra nesse período. Houve realmente uma alta nos preços? Tem algum item que foi mais impactado aí nesse isolamento, nessa pandemia? Olha, o problema é o seguinte: toda vez que você tem uma crise, uma coisa que chama a atenção, não é nem por parte do consumidor, mas tem aquele pessoal que gosta de levar vantagem política. E nós tivemos algumas pessoas indo nos supermercados e agitando as coisas, não porque o leite subiu, porque o feijão subiu, porque o arroz subiu. O problema é o seguinte: todos os anos nós temos sazonalidade de produtos. Os produtos sobem e descem, então você tem uma entre-safra de leite, você tem uma demanda internacional do arroz, você tem uma quebra de safra de feijão e assim vai. Mas todos os anos nós temos isso. E por que esse sentimento agora? Porque teve pessoas que andaram agitando e nesse momento, quando você vê que a comunicação, de modo geral, começa a dar atenção para essas coisas, o consumidor que já tem o seu orçamento apertado, ele vai fazer uma reclamação, um desabafo, mas que seria normal. Agora, veja bem, o próprio governo do estado tem um Instituto de Economia e que faz levantamento disso tudo, e esses dias nós tivemos uma reunião com eles. O pico maior desses produtos que mais falaram, que é leite e feijão, foi de 2016, pelo mesmo problema, entre safra do leite e queda na safra de feijão. Nós não chegamos nem perto do preço que foi vendido naquele ano. Agora, aquele ano não tinha pandemia, graças a Deus não tinha pandemia, não tinha nada para chamar atenção, então aquilo passa batido, como todos os anos você tem uma entre-safra e safra de leite, de carne, de qualquer produto, ou uma quebra de safra, principalmente do hortifruti. Mas isso é corriqueiro todos os anos, inclusive você veja a medida da inflação. Nós estamos lá embaixo com a inflação. Isso quer dizer o quê? Que não existe tanta demanda e que os preços estão extremamente controlados, ok? Falando aí, né, já com relação à movimentação nesses estabelecimentos, né, foi possível perceber aumento, né, com relação às unidades compradas? Ocorreu algum aumento? Você teve muito aumento de produto de higiene e limpeza no início da pandemia, porque, queira ou não, todos nós fomos aprendendo ao longo do tempo a lidar com isso. Pelo próprio noticiário, vocês que estão na comunicação sabem disso, vocês estão vivendo isso no dia a dia, todo dia tem notícia nova. Isso é bom, aquilo não é. Tem
questões políticas sendo discutidas, quando, na real, deveria ser discutido em termos técnicos, a medicina deveria estar fazendo o papel dela, e não o político discutindo o que é bom, o que não é bom. Então, tudo isso levou o consumidor a comprar certas coisas indicadas que seriam de utilização necessária nesse período. Inclusive, esses dias nós estávamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo e ele disse, olha, eu também corri para o supermercado, e ele ainda deu um exemplo, ele falou, também fui daqueles que comprei muito papel higiênico, no fim eu fui perguntar para mim mesmo, para que isso? Entendeu? Então as pessoas foram comprando as coisas e nós vimos uma movimentação, mas é claro que tem coisa que é necessária, tem coisa que não, mas hoje tudo voltou-se ao normal, então você tem um aumento absurdo do álcool gel, porque o álcool gel quase que ninguém utilizava, esses itens que são recomendados, que nem água sanitária, que é recomendado para você fazer limpeza e tal, isso com certeza cresceu muito e também todo produto de limpeza teve uma alavancada, higiene e limpeza teve uma alavancada muito grande. E agora eu acredito que como as notícias vão acontecendo, cada um vai se adequando dentro da coisa chamada normal. Agora, quanto ao atendimento, né, que está sendo regularizado agora, dos clientes também, quais são as novas orientações, né, passadas aí para os funcionários? A gente vê que em alguns estabelecimentos estão aferindo a temperatura dos clientes e ofertam também álcool em gel. Isso aqui tudo faz parte dos protocolos que nós montamos com o governo do Estado. Desde o começo da pandemia, como falei para vocês, o governo do Estado, muito preocupado com o abastecimento, ele estabeleceu conosco um canal direto e outro canal de monitoramento do abastecimento, que eu faço parte dos dois. Temos reuniões, antes era diária, agora é mais espaçada, para que tivéssemos protocolos e tivéssemos também a discussão dos problemas que iriam acontecendo para dar solução. A preocupação total nossa e do governo do Estado é o seguinte, não faltar nada para o consumidor. Por isso que eu falei daquele aproveitamento político, de alguém que queria aparecer um pouco mais com a situação, e na real a situação é o seguinte, é você cuidar primeiro do consumidor, cuidar do teu pessoal de atendimento, cuidar do mercado como um todo e não deixar faltar produto na linha final, porque o pessoal está confundindo as coisas. O distanciamento é necessário, o isolamento é necessário e vai por aí afora. Só que não podemos parar o país em termos dos setores essenciais. Ninguém pode ficar sem comer, ninguém pode ficar sem combustível, ninguém pode ficar sem remédio. Então, essas coisas é que nós começamos a trabalhar. E esse álcool gel, esses isolamentos que você tem de um check-out do supermercado para o outro, aquelas faixas de distanciamento, o aferimento da temperatura, filas do lado de fora para deixar o pessoal entrar de um a um quando necessário, porque você não pode ter mais de que uma pessoa para cada 10 metros quadrados das suas lojas e coisas desse tipo. Então, tudo isso faz parte do protocolo para quê? Para darmos proteção para o nosso funcionário e para darmos proteção para o consumidor, para que tenhamos a continuidade do abastecimento sem solavancos. Esse é o grande objetivo e tudo isso que vocês veem de novo nas lojas, se você tirar uma foto de uma loja antes da pandemia e depois você vai ver que é completamente diferente. Por quê? Pelas adequações que nós fizemos para ter um mínimo de grau de segurança e preservarmos o abastecimento para o consumidor final. Qual que é o legado aí que a pandemia pode deixar nesse setor, né? Pode ser uma possibilidade de aprimorar os meios digitais para compras, por exemplo? Com certeza, o maior ensinamento vai ser que o e-commerce,
a venda online e tal, que uma grande maioria do mercado já tinha, e hoje, às pressas, quem não tinha está procurando implementar. Isso veio para ficar e veio para se consolidar. Então, eu acredito daqui para frente, isso aqui não é nem uma lição mais, isso já é uma coisa que é real. E a outra coisa, nós vamos viver daqui para frente, porque a cada crise que você vive, e o Brasil é fadado à crise, porque nos últimos 35 anos, a cada 5 nós temos uma crise. Essa última de 2014 não vai nem ter intervalo, vai ser direto a crise. Então, tudo isso ensina a pessoa de que tem produto que você pode substituir quando sobe, ensina a pessoa que o próprio produto de mercearia, aquelas marcas que você está acostumado, que tem produtos que fazem o mesmo serviço e custam menos, ensina também a você ter menos produto jogado fora, ou seja, você economizar para evitar o desperdício. O nosso desperdício é muito alto. Não estou falando só de hortifruti, porque lá fora, os países desenvolvidos, o hortifruti perde de 7% a 8% até você chegar no varejo. Aqui nós perdemos 23%. Eu estou falando de tudo. O nosso lixo é muito rico. Então, todas essas coisas, o consumidor vai aprendendo a cada crise. E não adianta falar que o brasileiro é assim, não, o mundo inteiro é assim. Só que você veja, o europeu é diferente de nós, porque já passou a vida inteira por guerra, então ele já aprendeu, coisa que, graças a Deus, nós não tivemos. Mas essas crises substituem as guerras e vão ensinando. Então, nós precisamos tirar proveito de cada coisa que acontece no Brasil, se adequar e atender o consumidor da forma que ele quer, porque a gente está aqui para servir o consumidor. Se a gente não servi-lo de forma adequada, ele simplesmente vai para o teu vizinho. Para a gente encerrar, fala um pouco para a gente das lições que a crise trouxe para o setor nesses 4 meses aí de pandemia. O setor, eu acho que o que nós falamos ao longo dessa entrevista, ele vai aprender muito. A outra coisa que nós vamos ter que fazer muito mais, e já começamos, inclusive, por parte nossa, com a Secretaria da Agricultura e com o governo em geral, é unir as cadeias produtivas. Isso é coisa que já deveríamos ter feito. E agora nós vimos a necessidade, por quê? Porque também, da mesma forma, foram obrigados diversos setores a conversarem juntos, procurando preservar o abastecimento, e aí vem o sentimento de que isso deve continuar. Você deve olhar o produto vamos supor, pegar um produto que vem lá do campo, que vai para a indústria de transformação, para o transporte, até chegar nas nossas lojas. Então, nós temos que olhar essa cadeia toda para quê? Para que você tenha um planejamento e não ter esses percalços ou esses solavancos de preço e tal. Ter uma previsibilidade de produção e de demanda. E você ter também a preservação daquele cidadão que trabalha no campo, que muitas vezes não é assistido, então o resto da cadeia acaba tendo um lucro e o cidadão lá tem prejuízo e você, em detrimento dele, você acaba substituindo esse cidadão sempre. Quer dizer, um acaba fechando a porta, vem outro. Isso não é interessante para ninguém. Interessante que toda a cadeia evolua tecnicamente, mas que preserve essas pessoas que estão dando de si para o abastecimento. Então, essa união das cadeias e a percepção da nova postura do consumidor são coisas que a gente sempre olhou e sempre aprendeu com isso, mas com certeza nós precisamos ver agora no pós-pandemia, se Deus quiser, vem aí uma vacina, porque antes da vacina nós vamos sempre pisar em ovos, e aí vamos ver qual é a nova tendência do nosso consumidor e acompanhar. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui, o Omar Ahmad Assaf, que é vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados. Muito obrigado pela sua participação e obrigado por dar um panorama aí de como que está o setor
nesse momento de recuperação aí da pandemia da Covid-19. Muito obrigado. Eu que agradeço, bom dia a todos e nós estaremos sempre à disposição quando for necessário, porque só assim vai chegar para o consumidor o real que está acontecendo no mercado, até para ele se posicionar e se tranquilizar. Bom dia a todos. Tá certo. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Edmundo Baracá, que é pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. Ele nos fala aí sobre a volta às aulas na USP nesse segundo semestre. Boa tarde, Edmundo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Prazer muito grande conversar com vocês. Prazer, Edmundo. Eu queria começar, a nossa conversa para você explicar um pouquinho para a gente qual que é a situação, da USP agora para o recomeço das aulas aí do segundo semestre. Eu sei que, por exemplo, esse semestre vai ser tudo online. Basicamente, boa parte das disciplinas, das aulas vão ser online, não é isso, pró-reitor? Isso. Eu gostaria de explicar um pouquinho, com mais pormenores, como vai ser o segundo semestre letivo de 2020 na Universidade de São Paulo. As atividades vão ser não presenciais, usando as tecnologias de informação e comunicação, à semelhança do que nós tivemos que fazer no primeiro semestre, em virtude da grave pandemia pela qual estamos passando. Então, as atividades não presenciais ou atividades remotas, elas podem ser realizadas no que diz respeito às aulas teóricas, a grande maioria de maneira não presencial, atividades teóricas com conteúdo prático que podem ser oferecidos por meio das tecnologias de informação e de comunicação. E aquelas atividades que são essencialmente práticas, que obrigatoriamente têm que ser realizadas presencialmente, elas não poderão ser desenvolvidas esse ano, no segundo semestre, salvo que os aspectos epidemiológicos e sanitários apontem para uma direção de retomada de atividades presenciais. Pró-reitor, qual que é hoje a maior dificuldade da universidade para voltar às aulas presenciais, para chegar na fase azul? Acho que é acabar mesmo a pandemia, ter uma condição segura para os alunos, para os discentes, os docentes, para os alunos e professores e funcionários também da universidade. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que ter segurança, medidas de proteção que interessem aos estudantes, aos servidores técnico-administrativos, aos docentes e também o pessoal terceirizado que trabalha na universidade. Serviços terceirizados que também têm que ter toda essa segurança. Então, a universidade se preocupa com isso, com uma retomada, quando for possível, do ponto de vista sanitário, de saúde e epidemiológico, e também com as medidas preventivas que vão ter que ser executadas sempre. Qual que é a previsão de retomada das aulas presenciais? Só lá para o primeiro semestre de 2021, então, A princípio, pró-reitor? A princípio, nós estamos programando para o primeiro semestre de 2021. Então, esse é o grande... Eu costumo dizer sempre que eu gostaria de ter uma bolinha de cristal. Todos nós. Mas, infelizmente, nós não temos essa potencialidade ainda. Então, nós estamos nesse compasso de espera da evolução da pandemia e torcendo muito para que novos recursos cheguem que nos auxiliem a evitar essa doença. Agora, pró-reitor, as aulas previstas agora para serem ministradas no segundo semestre serão online, certo? Como foi a experiência dessa educação remota aí nesse primeiro semestre? Olha, nós tivemos cerca de 92% das atividades didáticas
do ensino de graduação foram oferecidas de maneira não presencial na Universidade de São Paulo. Nós fomos pegos de surpresa, e tanto que em meados de março as atividades presenciais foram suspensas e nós nos adequamos a essa nova condição de ensino, que era antes basicamente presencial. Então, nós tivemos que nos adaptar. Para isso, a Pró-Reitoria de Graduação e a universidade como um todo estimulou e criou manuais, guias de orientação para os docentes e também interessando aos estudantes de como usar essas ferramentas tecnológicas que docentes também não estavam habituados com elas. Então, nós tivemos que nos adaptar a esse novo estado. E, pró-reitor, quais foram, né, as maiores dificuldades, então, aí nesse processo online? Primeiro, uma capacitação para que todos pudessem utilizar essas ferramentas de tecnologias de informação e de comunicação. Segundo, o acesso a equipamentos para que os alunos, os estudantes, também pudessem desenvolver essas atividades dentro de suas residências. Eu lembro que no primeiro semestre, igual até estava falando aqui, enfim, como aluno aí também de vocês, as aulas começaram presenciais e depois voltaram foram para o online, né? Eu lembro que no primeiro semestre, muitas disciplinas foram canceladas, né? Muitos professores ainda não se sentiam à vontade com algumas... com esse novo meio, né, online, dar aulas e tal. Mas parece que no segundo semestre está tudo normal, né? Se você for olhar a grade dos cursos de uma forma geral, principalmente da pós-graduação, as disciplinas estão sendo oferecidas normalmente. Parece que todo mundo se adaptou muito bem a essa plataforma online e os alunos também, num primeiro momento aí, né, pró-reitor? Sim, sim. Veja, como você bem disse, nós temos os estudantes de graduação e temos os estudantes de pós-graduação. O número de estudantes de graduação na Universidade de São Paulo hoje é em torno de 60 mil estudantes. Nós temos 183 cursos de graduação. Cerca de 5.800 disciplinas foram oferecidas, a grande maioria delas, 92%, no primeiro semestre, utilizando atividades não remotas. Nós tivemos quase 3 semanas de aula em março presenciais. E a partir do dia 20 de março, já nós não tivemos mais atividade presencial na universidade. Com relação à pós-graduação, que tem um número um pouco menor de estudantes em comparação à graduação, os professores também se adaptaram. Na graduação também. Nós tivemos disciplinas que logo no início, em abril, já estavam sendo oferecidas online, não presencial. Tivemos docentes que demoraram um pouco mais para oferecer esse conteúdo não presencial. Mas, de uma maneira geral, nós encerramos o primeiro semestre letivo em julho e vamos recomeçar o segundo semestre letivo agora na segunda quinzena de agosto. As disciplinas que necessitaram de mais tempo, a Pró-Reitoria flexibilizou, porque tudo que nós queremos é não prejudicar o nosso estudante. Esse é um lema, uma diretriz que nós temos na universidade. Pró-reitor, em relação aos alunos com necessidades socioeconômicas aí, né? O que a USP fez para que esses alunos pudessem acompanhar as aulas, ter acesso à internet, de uma maneira geral?
a reitoria, juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Superintendência de Tecnologia de Informação, eles adquirimos cerca de 2.200 modems, kits para oferecer aos estudantes sem condições socioeconômicas para adquirirem esses equipamentos. Então, nós oferecemos, imagina, um contrato pode continuar. por 6 meses, que será renovado. Pró-reitor, qual que pode ser o legado, né, desse novo ambiente de aulas que muitos professores tiveram que se adaptar? É um aumento aí existe a possibilidade de nós termos aí um aumento de disciplinas online, da plataforma à distância, da USP. O que vocês pensam em relação a essa questão? Nós estamos discutindo isso na universidade. Assim como em grandes universidades de outros países e também no nosso meio, a maneira de ensino deve sofrer transformação. Talvez nós tenhamos um ensino híbrido, mesclando as atividades presenciais com atividades não presenciais. Eu vou citar um exemplo que o nosso reitor conta sempre. O professor Varran Gopião, reitor da Universidade de São Paulo, ele é formado na Escola Politécnica. Ele é professor da engenharia, da Escola de Engenharia, da Escola Politécnica, e ele conta que há mais de 25 anos atrás, a Escola Politécnica, além das atividades presenciais, didáticas na graduação, utilizava de plataformas online para complementar o ensino. Então, a Universidade de São Paulo é uma universidade de pesquisa que aplica o resultado da pesquisa na excelência do ensino de graduação e o fazia, em grande parte, de maneira presencial, assim como outras universidades de pesquisa, seja dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, podemos citar vários exemplos, que, a partir de agora, já estão tornando o ensino não apenas presencial. Então, acho que essa vai ser uma nova metodologia a ser empregada também no nosso meio e também na Universidade de São Paulo. Tá certo, muito obrigado com o Edmundo Baracá, que é pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, falando aí sobre a volta às aulas em ambiente virtual na USP, Tayana, aqui. O USP, esse segundo semestre, vai já toda em ambiente virtual, todas as disciplinas serão oferecidas em ambiente virtual, falando aí que os professores já se adaptaram a essa nova rotina. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, pró-reitor. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que necessário for. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado. Bem, o Ministério da Saúde anunciou que estuda uma medida provisória para viabilizar 100 milhões de doses da vacina de Oxford contra a Covid-19 aqui no Brasil. A proposta prevê um crédito orçamentário extra de R$ 1 milhões em recurso que permite atender despesas urgentes e imprevisíveis. Segundo o Ministério da Saúde, esse valor deverá ser gasto da seguinte maneira: R$ 1,3 bilhão para pagamentos à AstraZeneca previstos no contrato de encomenda tecnológica. R$ 522 milhões para produzir a vacina na Fiocruz, Biomanguinhos e R$ 95 milhões para a absorção da tecnologia pela Fiocruz. Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Vinícius Schurgeles, que é presidente do Instituto Legislativo Paulista. Ele nos fala aí sobre a retomada dos cursos do ILP aqui na Alesp. Bom dia, Vinícius. Falei certo o seu nome? Falou perfeitamente. Muito obrigado. Que bom, que bom. Vinícius, para quem nos ouve agora, né, na Rede Alesp, você pode contar um pouquinho para quem está em casa o que é o ILP, né? Como funciona, qual o trabalho de vocês aqui na Alesp?
Claro, Tayana. Bom, primeiro, antes de mais nada, é um prazer falar com vocês, você e Luciano. Gostaria de agradecer também a todos os nossos aí telespectadores. O ILP, ele é um instituto do Legislativo Paulista, né? Tem essa sigla ILP por onde ele é conhecido. Ele é o Instituto de Políticas Públicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É a sua escola do parlamento, né? E ele tem duas grandes funções. Aí. Ele trabalha no sentido de fazer uma formação, e aí em parceria com outros órgãos internos da casa, para os recursos humanos, né, sejam eles aí de gabinete ou das áreas administrativas ou parlamentares. Então, a gente trabalha em conjunto fazendo essa formação com cursos, palestras e outros eventos, mas também trabalha com formação para a sociedade civil, ou seja, a gente trabalha também fornecendo aí formação e informação para a sociedade como um todo, seja sobre atividade parlamentar, políticas públicas ou outros temas afetos ao Parlamento Paulista. Vinícius, como o ELP está se adaptando nesse ambiente virtual? Como que os cursos estão sendo oferecidos? Bom, eu acho que esse foi um grande desafio, acho que não apenas para o ILP, como outras escolas de governo. E aí a gente fala também no estado de São Paulo como um todo, né? A gente participa de uma rede, a Associação Paulista de Escolas do Legislativo, e esse mundo virtual que acabou chegando, né, como uma novidade para muitas escolas, também chegou para a gente. Num primeiro momento, a gente acabou tentando trabalhar em parcerias com outras instituições que já promoviam cursos. Nesse sentido, a gente apoiou algumas iniciativas, como, por exemplo, iniciativas da Bússola Tech, que é uma organização aí da sociedade civil que trabalha falando sobre temas de tecnologia no legislativo. Então, eles estão aí com uma série de seminários, já aconteceram mais de 15 seminários e deve continuar acontecendo até setembro. Então, a gente apoiou essa iniciativa. Essa iniciativa também é apoiada pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. Então, a gente também foi parceiro nessa iniciativa e trabalhou agora mais recentemente com a Associação Paulista do Ministério Público para dois grandes eventos. Um aconteceu dia 28, outro ocorre hoje, na parte da tarde, que é como países acabaram respondendo ao contexto de pandemia, né? Então, Israel, Portugal, esses países vieram contar um pouco da sua experiência. Esse evento é administrado pela Associação Paulista e a gente também está dando suporte na divulgação. E, além disso, a gente acabou também fazendo o nosso planejamento, que deve ter início agora, no mês de agosto, com mais cursos online aí para a sociedade paulista. Vinícius, você pode contar um pouquinho mais para a gente sobre o desenvolvimento, né, do e-book gratuito que vocês chamam de Dicionário de Política do ILP? Ele já está disponível? Ele ainda não está disponível, a nossa previsão é que ele esteja disponível aí no final do mês de setembro, talvez um pouquinho mais. Essa é uma iniciativa bacana que a gente está pensando, a gente está trazendo diversos acadêmicos, então são pessoas que já têm uma certa caminhada dentro da ciência política e das políticas públicas. Então é um projeto que vai ter 3 tomos, um livro virtual, onde cada um dos termos afetos aí à atividade parlamentar, ou à ciência política, ou às políticas públicas, vão ser descritos numa linguagem acessível, para que as pessoas tenham aí como uma referência. A gente acha importante contribuir para a formação política no contexto da sociedade paulista e também do Brasil, e a gente traz esses especialistas aí da Universidade Federal do ABC, Universidade Federal de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a USP, e outras instituições que vão, então, dispor do seu conhecimento, disponibilizando de uma linguagem acessível conceitos, né, como parlamento, conceitos como Estado, participação social, movimentos sociais, enfim, porque é para gerar informação referenciada, informação de qualidade para a sociedade como um todo. Vinícius, para o pessoal que está em casa, né, queira saber informações, quais são os cursos que estão sendo oferecidos e como que as pessoas podem se inscrever nesses cursos? Então, vamos lá. A gente tem aí o nosso site. Esse site fica hospedado dentro do portal da Alesp. Então, é só entrar www.al.sp.gov.br. Lá você encontra um link para o ILP. Dentro desse link do ILP, você tem ali cursos e eventos. Nós vamos subir a programação nos próximos dias. Então, a gente tem aí uma programação bastante intensa que deve acontecer. A gente vai falar um pouquinho. Dá tempo de falar?
Claro, Até claro, tempo claro, conta. dá sim. Então, vou contar para vocês um pouco do que a gente programou. A gente tem a retomada do ciclo ILP-FAPESP, com pelo menos 3 eventos confirmados, bastante focado aí na questão de ciência e inovação. A gente vai trabalhar a genômica, a ciência da vida, o empreendedorismo, inovação e impacto social, avanços na luta contra a depressão. Então, dia 31 de agosto, a gente tem o nosso primeiro evento com a FAPESP, e aí depois, um por mês, até o mês de dezembro, ainda pendente a confirmação do último evento aí de dezembro, a gente já está programando. A gente também vai fazer um seminário virtual falando sobre o Covid e direitos humanos nas periferias, a realidade da Brasilândia, retomando algumas palestras que nós tivemos que cancelar em virtude da pandemia, sobre política internacional e também sobre geologia. A geologia vista aí de uma maneira diferente, atrelada a políticas públicas, mas também com a questão das artes visíveis e da literatura. Vamos ter um ciclo de eleições, 4 palestras falando um pouco sobre o tema de eleições que temos esse ano, né? As eleições aí para prefeito e vereadores, então a gente fala um pouco sobre eleições, temos 4 encontros programados. Também temos um ciclo virtual que vai trabalhar a questão dos clássicos de filosofia política, em torno de 7 encontros, trabalhando aí textos filosóficos e eleições. E também alguns debates, né, que vão falar sobre a questão que a gente chama de conversas informacionais, que estão discutindo aspectos de informação, arquivos e bibliotecas, que essa é uma parceria que a gente está construindo com a Unesp Marília e também a Fundação Escola de Sociologia e Política. Então, é isso que a gente está mais ou menos programando como alguma possibilidade de modificação e inserção. Então, quem quiser conhecer, entra na página do ILP. Também temos as nossas redes sociais, tem LinkedIn, tem Instagram. Vocês podem entrar por lá porque a gente vai estar divulgando esses cursos e aí é só clicar no link e fazer a inscrição, sempre de maneira gratuita, e a gente está montando toda a infraestrutura que é para continuar fornecendo certificados, mesmo sendo virtual. Vinícius, a gente sabe, né, além desses cursos aí super importantes que vocês oferecem para a população e gratuitos, a gente sabe também que vocês dão algum suporte para eventos que os parlamentares queiram realizar aqui, né? Explica um pouquinho para o pessoal de casa como que é esse trabalho de vocês vinculado também ao mandato dos parlamentares aqui da Assembleia. Bom, o ILP ele é um órgão da casa, né? Então ele serve como apoio e suporte não só à Secretaria-Geral de Administração, à Secretaria-Geral Parlamentar, mas também a todos os gabinetes. Em geral, os gabinetes acabam realizando eventos na casa, e alguns deles nos procuram eventualmente para um suporte, e então isso é só entrar em contato com a gente, né? A gente consegue fazer esse auxílio, né? Às vezes é uma questão de uma reserva de espaço, às vezes é uma questão de auxiliar no processo de certificação, de lista de presença, enfim, às vezes coisas mais, às vezes na divulgação de uma determinada iniciativa. A gente tenta colaborar com os mandatos e as suas demandas, né? O objetivo é sempre que o ILP seja um espaço onde que sejam comportadas todas as correntes políticas, né, suprapartidário, e atendendo, enfim, a todas as demandas que a casa, porventura, tenha, sejam elas aí da parte interna, de algum departamento interno, seja também dos mandatos. Que mais que nós temos aí de previsão, né, para esse segundo semestre? Quais são os planos de vocês? Quando é que volta o presencial? Só o ano que vem? Vai permanecer o segundo semestre online? Essa foi uma questão muito curiosa, viu, Luciano? Porque a gente acha que, assim como na entrevista anterior, né, citou-se bastante a importância da questão do presencial, né? O presencial ele não terminou, ele não acaba. Na verdade, hoje a gente abriu mais uma frente de trabalho, que é a frente online. E essa talvez tenha sido a grande discussão que as escolas, de modo geral, eu participei de alguns debates aí com o Senado, com outras escolas aí estaduais. O virtual ele veio para ficar, mas ele vem para dividir um palco. Então a gente ganhou mais uma ferramenta, mais uma possibilidade de ação. Hoje ainda o acesso à LESP ele ainda está restrito ao público em geral, né? Então ele não está disponível à presença do público, né? Ainda estão só os gabinetes, serviços internos. Obviamente a gente espera que a médio e longo prazo, com uma flexibilização, o público possa voltar a comparecer ao espaço da LESP. É muito importante, a gente gosta que o público venha, o ILP é um bom canal para que essa presença seja alcançada, inclusive porque a pessoa vem fazer um curso e acaba visitando o espaço, muitas vezes não conhece, mas o objetivo é caminhar um modelo um pouco mais híbrido, né?
E esse hibridismo é ações que vão continuar sendo virtuais e ações presenciais. A vantagem do virtual nesse momento é que a gente hoje pode trabalhar com alguns convidados que antes a gente tinha dificuldade de poder contar conosco. Então, às vezes precisava de uma passagem aérea, precisava vir a São Paulo, e hoje a gente está se preparando para poder contar com esse efetivo, com essa qualidade de outros pesquisadores de outras praças aqui em São Paulo pelo meio virtual. Então, acredito que os dois modelos eles vão conviver de uma maneira harmônica e se complementando. Vinícius, como que o LP ele vê os estudos do legislativo, né, aqui no Brasil? Bom, lógico, vou tentar colocar uma visão mais minha do que uma visão institucional, né? De modo geral, o interesse pelo legislativo ele tem crescido muito. As escolas e os institutos de políticas públicas ligados aos parlamentos têm um papel fundamental, porque eles são espaços de discussão. Em geral, nesses espaços de discussão são espaços que acontecem não só cursos de formação, mas cursos, às vezes, como pós-graduações. O LP tem um histórico de pós-graduação bastante forte. Então, ele está formando os servidores da casa, qualificando os servidores da casa nesse sentido. E, obviamente, esse espaço de aprendizado é um espaço muito rico. Esse espaço de aprendizado acaba sendo também um espaço de inovação, um espaço onde as pessoas passam a refletir sobre a atividade legislativa, onde cria-se um espaço de troca, um fórum muito importante para que esse espaço de reflexão ele aconteça. De modo geral, a gente percebe, então, um aumento do interesse não só dos acadêmicos, mas também da sociedade civil, de compreender o parlamento, de compreender aquilo que é realizado dentro do parlamento, de que maneira também o parlamento ele pode, de alguma forma, se modernizar. Hoje a gente, inclusive, acompanhou, né, os parlamentos funcionando e deliberando de maneira virtual, era algo que não acontecia, e obviamente isso traz uma série de outras questões, né? Então o parlamento precisa adaptar os seus regimentos, não precisa, a deliberação virtual ela vai continuar, ela tem espaço ainda com retorno às atividades presenciais. Então, de uma forma geral, a gente vê um aumento desse olhar da sociedade para o parlamento, um aumento da reflexão sobre a atividade parlamentar, uma vontade da população em participar mais da atividade do dia a dia, não só acompanhando o seu mandato especificamente, mas acompanhando a atividade finalística da Casa Legislativa como um todo. Tá certo, Vinícius. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Conversamos agora então com o Vinícius Ichurgueles, presidente do ILP aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Vinícius. Obrigado, foi um prazer. Bem, pessoal, continuamos aqui com entrevistas, né? O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico neurocirurgião Renato Chaves. Ele fala sobre a relação da Covid-19 e coágulos no cérebro. Boa tarde, Renato. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tayane. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Doutor Renato, acho importante a gente começar, então, aí a nossa entrevista explicando primeiro, né, o que é uma trombose venosa cerebral, antes da gente entrar aí no assunto Covid. Tá, a trombose venosa cerebral é a formação de coágulo em algumas veias do cérebro, principalmente nas veias de maior calibre, e elas fazem com que o sangue não circule. Fazendo com que o sangue não circule, essa área do cérebro ela vai acabar morrendo, ela vai acabar estourando, vai ter uma isquemia, tá? E você pode ter até o desfecho que foi a morte do Rodrigo Rodrigues, né? Falando, doutor Renato, da Covid-19, né, ela pode causar aí trombose no cérebro. Qual a relação dela, né, em relação a uma doença respiratória? O senhor falou aí que o Rodrigo Rodrigues, o apresentador lá do Sport TV, né, teve complicações no cérebro. Se o senhor quiser falar sobre isso também, falar dessa relação aí da Covid com a trombose venosa cerebral. Tá. O vírus é um vírus novo, né? O coronavírus. Então, a gente tem o estudo de várias outras famílias de coronavírus para tentar entender um pouco dessa doença. A gente já sabe que a infecção se dá por uma enzima, chama enzima conversora de angiotensina 2. O receptor está na membrana da célula e acaba fazendo a infecção
do neurônio ou do miocárdio, geralmente do trato respiratório, então do pulmão, mas essa enzima, quando ela é atacada a célula, a complicação não se dá pelo vírus, se dá pela tentativa do corpo dele expulsar esse vírus. Então, você vai ter uma tempestade citotóxica, né? Então, o corpo ele vai se defender demais, e se defendendo demais, ele tem condições de formar muito coágulos, tanto em microartérias, em artérias e veias de pequeno calibre. Isso vai formar coágulo, que por última instância são vistos em todos os órgãos, não é só o crânio. Então tem coágulo no pulmão, tem tromboembolismo pulmonar, né? Tem os coágulos, os infartos, que são os coágulos nas artérias coronárias, e tem também os derrames. Essa parte vascular da COVID é até tratada de uma forma diferenciada, porque você tem como base do tratamento também a utilização de anticoagulante. Então, o anticoagulante que se usa no hospital faz com que você não tenha tanta complicação. O paciente de COVID não morre por uma ação direta do vírus, mas ele morre por uma tentativa absurdamente grande de tentar expulsar o vírus do organismo. Então, é uma super resposta imunológica. Então, a relação, doutor, entre o aumento dos casos de AVC com a Covid-19 é justamente isso que o senhor estava explicando, né? Sim, é uma formação de um trombo numa artéria que tem um calibre restrito, né? É uma artéria terminal. Então, uma vez que você tem a formação de trombo em qualquer segmento, quando é no cérebro, você tem um aumento dos AVCs. E, doutor, por ser um AVC, né, que é relacionado ao coronavírus, qual é a probabilidade do paciente sair ileso aí sem nenhum problema após o ocorrido? Em torno de 36% das pessoas, elas têm alteração neurológica com relação ao COVID. Então, um terço praticamente das pessoas tem alteração neurológica. Mais de 80% das pessoas, após 2 semanas do ocorrido, elas já estão assintomáticas ou com sintomas muito pequenos, né? Então, esses 20% restantes, que eles vão ter que ser observados a longo prazo. A gente ainda não tem um estudo muito tempo, porque os primeiros casos começaram a aparecer em Wuhan ali no final do ano passado. Então, a gente não tem um estudo a longo prazo para saber se esses casos restantes eles vão realmente ter uma sequela definitiva ou se essa sequela é temporária. Isso demanda tempo. Falando, doutor, de medicamentos, né, e tratamentos, a gente observa que muitos pacientes da COVID acabam tomando aí anticoagulantes. Eu queria que o senhor falasse um pouco de medicações nesse momento, as pessoas que estão internadas de uma maneira geral, que tipos de tratamentos são feitos para evitar a trombose venosa cerebral e outros tipos de trombose? Basicamente, o tratamento é feito em 2 frentes, ou tratamento químico ou tratamento físico. O tratamento físico num paciente internado com um caso grave, ele é feito com uso de meia, compressão pneumática, estímulo de deambulação precoce, então o paciente anda. Isso é a parte física, né? A parte química, todo paciente internado que tem um risco aumentado de trombose, nós já de cara, nós já entramos com o Clexane, que é profilático, é uma injeção que se toma na barriga, né, uma vez ao dia, para evitar a formação de coágulos. O que a COVID mostrou é que mesmo nesses pacientes que tomam a dose profilática, eles continuavam tendo trombose. Então, a dose é um pouco aumentada. Na suspeita de uma trombose, você faz uma anticoagulação plena. Então, ao invés de tomar uma mini dose, que seria, você acaba tomando 3, 4 vezes até mais do que o anticoagulante que se faria para só prevenção, né? Porque aí já passa a ser um tratamento.
Tá certo, muito obrigado. Nós conversamos com o médico neurocirurgião Dr. Renato Chaves, falando sobre a relação da Covid-19 e coágulos no cérebro. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado eu, abraço. Tá certo. Bem, a Itália contabiliza atualmente 248 mil casos confirmados do novo coronavírus, mas o número real pode ser até 6 vezes maior, totalizando quase 1,5 milhão de infectados. É o que diz uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde italiano. Os resultados ainda são provisórios e dizem a respeito a 64.660 pessoas submetidas a exames sorológicos que detectam a presença de anticorpos para o novo coronavírus a partir de amostras de sangue. Dos voluntários testados, apenas 2,5% apresentaram índices de infecção pelo vírus. O estudo revelou ainda que a Itália está longe de atingir a imunidade de rebanho. Essa história da imunidade de rebanho é um mito, né? Porque muita gente... A imunidade de rebanho é algo assim, que nem daqui a alguns anos a gente vai conseguir atingir, que acho que precisa 60%, 70% da população. Então, é um mito essa história, né? Muitos médicos falam isso. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Cristiane Pisuto, que é presidente da Comissão Técnica de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Ela fala sobre a relação de pets e idosos. Boa tarde, Cristiane. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Cristiane, acho importante, né, a gente começar a conversar um pouquinho sobre esse assunto, perguntando como a senhora avalia, né, que os pets têm como ajudar os idosos, né, a permanecerem aí isolados e se mantendo aí livre do contato com o novo coronavírus. Os pets, eles têm um papel muito importante na vida das pessoas. Essa relação humano-animal, ela traz benefícios para ambas as partes. Porém, nesse momento de pandemia, os idosos, eles acabaram ganhando um presente, né? Essa parceria com os pets, principalmente nesse momento que eles integram o grupo de risco da pandemia e que eles precisam ficar isolados e muito mais tempo confinados dentro de casa, os pets acabaram sendo os grandes responsáveis por diminuição desse estado de solidão, por diminuir a depressão desses idosos e por serem um grande parceiro nesse vínculo afetivo dessas pessoas. Doutora, nós vemos aí, eu já vi alguns vídeos aí na internet, reportagens sobre isso, falando, né? Às vezes o paciente está internado no hospital e aí recebe a visita lá do seu pet de estimação. Isso ajuda, inclusive, na recuperação da pessoa, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão, né, de ter a presença ali do pet. E se o pet também ele sente, né, com o seu dono ali, um pouco, né? Eu, por exemplo, tenho 2 gatos em casa, assim, né? Um deles, quando eu fico doente, ele já me olha assim com uma cara assim de apavorado, assim, vamos dizer. Sim, essa relação, quando existe esse vínculo afetivo muito forte, esse laço entre o humano e o pet, o benefício, como eu já falei, ele é para ambas as partes. Muitos estudos já comprovaram que o fato não só de um idoso, mas como uma pessoa doente, né, estar em companhia de um pet tem efeitos terapêuticos muito relevantes. Então, um dos estudos mostra, a Associação Americana de Cardiologia mostra resultados muito satisfatórios na ajuda que esses animais têm na diminuição de doenças cardiovasculares, na diminuição da pressão arterial e na recuperação, porque uma vez que esse pet desempenha um benefício na saúde física e na saúde psicológica do seu tutor, a recuperação também ela é muito mais rápida. Doutora, de acordo com uma pesquisa, né, publicada pelo National Center of Biotechnology Information, acho que é isso, dos Estados Unidos, pessoas da terceira idade têm animais em casa e reportam maior bem-estar físico e psicológico, né? A senhora acabou de falar sobre isso. O que é preciso levar em conta aí no momento de escolher um pet para o idoso, né? Difere de acordo com o perfil de cada pessoa e por quê? Sim, na verdade, o idoso
essa escolha ela vai depender de 2 fatores, né? Olhando para o lado do pet, a raça, o porte físico, o tipo de personalidade do animal, e olhando do aspecto idoso, nós temos que levar em conta o grau de habilidade física dessa pessoa, se ela tem já uma restrição de movimentos. Então, a escolha do pet vai estar de acordo com a condição que esse tutor, que esse idoso vai possibilitar de fazer o dia a dia do manejo para cuidar adequadamente desse pet. Então, pessoas idosas recomendam-se raças menores, raças não tão ativas, que não vão necessitar de uma interação tão intensa, né, com o animal, passeios também um pouco mais restritos, dependendo do idoso, ele não consegue levar o animal para passear na rua todos os dias por uma deficiência física ou por uma limitação física. Então, a raça e o animal ele tem que ser escolhido de acordo com a condição física e psicológica também do tutor. Entrando aí também no bem-estar, né, doutora, do pet, quais são as recomendações, né, necessárias para prover aí o bem-estar também do animal, ainda mais com esse isolamento social, a gente sabe aí que a gente fica restrito, não pode sair para passear com o animal também, então qual é a recomendação? A recomendação é fazer uso de atividades domésticas, onde o animal possa desempenhar seus comportamentos naturais, então aumentar a atividade física dele através de interações com as pessoas da família, brincadeiras, os hábitos alimentares também podem ser mudados em formas de enriquecimento ambiental, deixar o ambiente doméstico mais dinâmico para que o animal possa se ocupar de uma maneira muito proveitosa e que possamos atingir pelo menos um padrão mínimo de bem-estar desses animais nesse momento de pandemia. E os animais que podem, os pets, os cachorros principalmente, que podem dar a sua saída, pelo menos diária, que seja mantido isso com algumas restrições, porque muitos animais precisam fazer os seus passeios diários. E, Cristiane, quanto às medidas, né, sanitárias necessárias, é bom a gente entrar nesse assunto também, porque a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, por falta de informação, acabam achando aí também que o animal, ele pode transmitir, enfim, como a gente deve cuidar aí do animal para que também ele não seja um transmissor, ou enfim. Não existe nenhuma comprovação científica até o momento que ateste que o cão ou o gato ele possa contrair ou transmitir a Covid-19. Então, nós temos que tomar os cuidados seguindo os protocolos que também servem para os humanos. Então, vamos pensar nos passeios, né? Como eu já falei, muitos cachorros precisam passear, é uma necessidade biológica do animal, pela característica dele, então os passeios podem ser mantidos, desde que eles sejam feitos em horários onde tem menor público na rua, menos pessoas circulando, passeios mais curtos, passeios mais rápidos, e evitar que esses animais entrem em contato com outras pessoas e com outros animais. E quando chegar em casa, fazer algumas medidas sanitárias adequadas, como lavar as patas desse animal com água e sabão apropriados para animais e, se possível, higienizar o pelo, mesmo que seja superficialmente com a lenço umedecido de álcool a 70%, não precisa esfregar na pele, mas fazer uma higienização rápida dos pelos desse animal e pronto, ele já está apto para, de novo, estar no convívio com as pessoas dentro de casa. Doutora, tem alguma diferença, né, para o idoso? Alguns idosos se adaptam melhor com cães, outros com gatos. O fato do gato ficar mais dentro de casa pode ser benéfico nesse momento? Eu queria que a senhora falasse dessa, né, da escolha certa do animal aí. Pode, os gatos são mais caseiros, eles tendem a ter uma personalidade, um perfil, né, de ficar mais em casa. Por outro lado, os cachorros são mais sociais, eles gostam de interagir mais com os humanos. Então, a pessoa ela tem que levar em conta aí nesse momento o que ela vai gostar, o que ela prefere. Eu acredito que ambas as espécies, tanto o gato como o cachorro, eles são extremamente benéficos para as pessoas. Mas para o idoso, alguns cuidados também têm que ser tomados, não só
os benefícios a gente pode falar aqui, eu acho que vale como um alerta. Existe a possibilidade do idoso que tem um pet dentro de casa também sofrer algum tipo de acidente, né? Então, principalmente os idosos que andam com andadores dentro de casa, eles podem enroscar, tropeçar nos pets e causar alguma queda que possa levar a alguma fratura e algum problema mais sério. As pessoas mais idosas que já têm aquela pele mais fragilizada, né? Então não podem correr risco de arranhões. Então a escolha do animal, ela tem que levar em conta todos esses aspectos, como eu falei no começo, né? Das limitações físicas do idoso, da idade avançada dessa pessoa e como que ela vai interagir com o seu animal dentro de casa para que o benefício seja para as duas partes. Tá certo, muito obrigado aí a doutora Cristiane Pizzuto, que é presidente da Comissão Técnica de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Bem, pessoal, após 2 meses no espaço, a cápsula Dragon, desenvolvida pela empresa americana SpaceX, pousou na costa da Flórida, nos Estados Unidos, nesta semana. A última vez que uma missão espacial da NASA havia pousado no oceano tinha sido em 1975. Logo depois do pouso, uma equipe de resgate se aproximou para atender os astronautas da NASA, Robert Behnken e Douglas Hurley, que se despediram da Estação Espacial Internacional no último sábado para uma viagem de 19 horas. Segundo o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, o evento é inovador por marcar a parceria entre governo e a iniciativa privada. O Carlos Moura afirmou que não é a NASA que estava fazendo tudo. Agora é um empreendimento liderado por uma empresa particular, a SpaceX, do bilionário americano Elon Musk. Mas eles têm um objetivo diferente, que é tornar esse negócio sustentável, inclusive no futuro, podendo levar turistas ao espaço. Já pensou, Tayana, ir para o espaço? Né? Por enquanto, só para os endinheirados, vamos dizer assim, né? Só para as pessoas com mais dinheiro. Vamos ver no futuro o que vai acontecer. O Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e a Escola do Comando Maior do Exército firmaram um acordo de cooperação. A meta da parceria é fortalecer o intercâmbio entre os seus programas de pós-graduação que abordam os temas de segurança internacional e da defesa nacional em diversas agendas, como meio ambiente, segurança cibernética e operações de paz. O diretor de Educação Superior Militar, general de divisão Jorge Cardoso Martins, ressaltou a importância de o Exército Brasileiro reforçar a interação com a sociedade e o pensamento inovador. O acordo de cooperação entre o IRI e a ECME consolida o relacionamento entre a Universidade e o Comando do Exército, que tem se fortalecido desde 2018, quando as duas instituições firmaram um memorando de entendimento para ampliar e intensificar o intercâmbio de conhecimento e a cooperação da capacitação de recursos humanos na pesquisa e no desenvolvimento de sistemas materiais e equipamentos. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Felipe Melo, que é diretor fundador do Canto Cidadão. Ele fala sobre as visitas virtuais a lares e idosos e hospitais em tempos de pandemia do coronavírus. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Luciano. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pelo convite. Estamos bem, sim. Eu queria que você falasse do projeto, começasse falando do projeto, como que são essas visitas e qual é a importância dessa visita nesse momento. Ô, Luciano, para a gente responder, se eu voltar um pouquinho no tempo, mas bem brevemente, há 18 anos o Canto Cidadão foi fundado para aproximar pessoas. A nossa missão é fazer bons encontros pela arte, pela vida. Essa é a nossa frase mais importante de orientação. Então a gente busca promover bons encontros porque nós achamos que os bons encontros são os laços que permitem o aprimoramento da convivência em meio social. Por isso se chama um canto cidadão, é um espaço de convivência cidadã. Então, ao longo dos 18 anos, desde 2002, a gente foi promovendo o voluntariado, principalmente como um instrumento de aproximar pessoas para fazer uma interferência nutritiva na sociedade. Então, a gente capacita voluntárias e voluntários para atuar em hospitais, junto ao público de escolas, outras organizações sociais, lares de pessoas idosas, comunidades de uma forma geral, por meio de manifestações artísticas e também de comunicação. Então, estou falando de palhaçaria, estou
Estou falando de teatro, de música, de atividades educativas e lúdicas nas brinquedotecas de hospitais e também por meio de apresentações teatrais para crianças que visitam a nossa sede, e a gente também vai às escolas e às ONGs com cenas teatrais. Agora, chegou a quarentena. É algo que a gente não supunha, não imaginava, e estamos falando disso há meses, e a gente entendeu que no meio da quarentena, mais ou menos, ali por maio, que era a hora da gente encontrar uma forma de levar os nossos bons encontros também por meio da tecnologia. É o que a gente vem fazendo nos últimos 2 meses, junto a lares de pessoas idosas e também em hospitais pediátricos, de acordo com cada programa social que a gente tem. Fala um pouco para a gente, em virtude aí da pandemia, a organização, você falou das visitas virtuais, né? Como que é possível fazer esse trabalho com idosos em hospitais? Esses locais disponibilizam aí computadores, plataformas para essas pessoas? Ô, Luciano, tem uma coisa, é assim, se você olhar friamente, tem tudo para dar errado, né? Porque a gente já tem uma limitação tecnológica no Brasil que é muito severa ainda, questões de internet. As organizações sociais, por exemplo, os lares de pessoas idosas, muitas vezes carecem de bons equipamentos. No entanto, apesar e a despeito dessas todas as possibilidades de dar errado, a gente percebe que a gente vai conseguindo fazer porque a gente faz um bom combinado com a casa. Então, a gente tem uma série de casas parceiras hoje. Registro aqui a importantíssima parceria com o Instituto Velho Amigo, que é uma organização social que fortalece outros lares de pessoas idosas, eles ajudam a desenvolver esses lares. Então, nós firmamos essa parceria para que a gente possa fazer uma rodada de visitas nesses locais. Tem sempre o apoio de uma pessoa da casa, então tem alguma pessoa que trabalha ou na parte administrativa ali do lar de pessoas idosas e que coloca um equipamento, um computador ou às vezes uma televisão conectada à internet. E aí a gente entra com os nossos personagens de palhaço, ou com o pessoal do cantoria, que faz a parte musical, ou o pessoal que faz cenas teatrais. Agora, no fundo disso tudo, viu, Luciano, Tayane, quem está com a gente agora aqui, está a vontade da gente se acolher. Eu estava escutando a doutora falar sobre a relação do ser humano com os animais e o quanto isso promove bons vínculos, e no fundo a gente está falando da mesma coisa. O quanto a gente oferece, o quanto a gente se coloca à disposição para criar pontes, onde a gente vai se visitar. Então, apesar de ter a palhaçaria, você está vendo o narizinho de palhaço aqui, apesar de ter as manifestações musicais, cênicas, antes e mais importante que tudo isso é a gente conversar. Então, uma vez que a internet está funcionando, a câmera está ligada, o microfone também, a gente mergulha na história dessas pessoas. E haja história para contar. Quem convive frequentemente ou não com pessoa idosa sabe o quanto pode ser potente para essas pessoas a gente dizer: a sua história é interessante, me conta. E aí o papo rola. Felipe, na verdade a gente vem até batendo nessa tecla aqui no jornal quase que diariamente, né, que essa pandemia trouxe realmente um legado, né? Assim como você disse, no fundo a gente está falando da mesma coisa. Na verdade, a pandemia veio para mostrar o quanto a gente tem que prestar atenção uns nos outros, né? Então, dentro... Igual ele falou, né? Quer dizer, tinha tudo para dar errado essa iniciativa, né? Mas eu acho que tinha tudo para dar certo também por conta da vontade das pessoas em realizar essa iniciativa. Então, né, essa vontade é o que faz a diferença, né? E também é uma coisa que faz muita diferença durante a pandemia, né? A gente saiu do modo automático, agora a gente teve tempo para olhar um pouquinho para o lado, né? Olhar para os idosos, enfim. E dentro disso que a gente está conversando, além dessas visitas virtuais, né? Quais são as outras atividades que a instituição está conseguindo desenvolver, né? Durante a quarentena e durante esse isolamento social? Olha, agradeço a pergunta, Tayane. E você disse uma palavra, e se não, ou foi você ou foi o Luciano, que falou a palavra vontade. Quando eu faço a provocação de que tinha tudo para dar errado, eu estou fazendo, na verdade, uma alegoria, porque, no fundo, se a gente olha para o Brasil, se você olha a história brasileira, se você olha ainda os índices de desigualdade social, que marcam tanto e machucam tanto, tanta gente, em especial alguns grupos, quem olha de fora fala: não dá para arrumar isso, tem tudo para dar errado. Então, essa é a provocação que, apesar disso,
quantas pontes a gente pode fazer por meio da vontade? A vontade está na base da palavra voluntariado, inclusive. Voluntas em latim e vontade em português. Então, a educação para a vontade também de nutrir aquilo que não é a família, que é fundamental, aquilo que não é a vida profissional, que também é fundamental, mas nutrir essa vontade de estar na sociedade, com os sócios e as sócias, de uma forma nutritiva, propositiva, que afirma a vida. Então, nesse sentido, só fiz esse parênteses para dizer sim, a vontade é determinante, a vontade de viver coletivamente, a vontade de oferecer as nossas inteligências, os nossos bons sentimentos para aprimorar a convivência. Isso a gente não aprendeu na escola de uma forma mais genérica, digamos assim, no seio da população. A maioria de nós não aprende isso na escola. A questão de cidadania, de convivência, de ética. A gente está muito afeito a outras questões de educação, normalmente para se passar no vestibular, e isso gera uma sombra muito ruim para termos de convivência. Por isso mesmo também, respondendo a sua pergunta, Tayane, a gente tem outras frentes de atuação que têm relação com a educação. Neste momento está acontecendo, desde o começo do ano, desde a quarentena começou, e a gente vai seguir no formato online com o que a gente chama de Canto Educa, que são eventos gratuitos, agora no formato online, disponíveis para o mundo inteiro, em que nós trazemos facilitadoras e facilitadores para conversar sobre temas importantes. Então nós temos eixos temáticos, muitas vezes trazendo a questão da arte como um gancho para a gente falar de convivência, de desenvolvimento humano e coletivo. Então, quem quiser saber mais sobre esses eventos, até o final do ano a gente vai fazer mais de 70 eventos gratuitos. Então, fica à vontade para conhecer no cantocidadão.org.br. Lá tem uma agenda, os eventos até meados de setembro já estão divulgados. Eventos sobre música, teatro, contação de histórias, palhaçaria, comportamento humano, expressão corporal. E por aí a gente vai conversando, porque esse é um sentido. Só a educação pode nos libertar de um formato de vida que a gente se esconde muito em casa, e por se esconder em casa e na vida pessoal, às vezes a vida coletiva fica frágil. E também realizamos ações de apoio emergencial pela doação de kits básicos, pela doação de máscaras, pela doação de itens que comunidades vulneráveis necessitam. Então, essas são as frentes que a gente está fazendo, além de treinamento de voluntários que a gente vem fazendo também durante a pandemia. Vou dizer, a gente acredita muito no voluntariado. Não há um país sequer que conseguiu desenvolver-se em termos de desenvolvimento humano, de IDH, que não tenha no voluntariado, como cultura e prática, algo muito forte, viu, Luciano e Tayane? Me fala uma coisa, Felipe, quantas pessoas vocês esperam impactar, atingir até o final do ano com essas práticas? Olha, com as visitas, eu estou muito feliz com a adesão dos lares e dos hospitais. Os hospitais um pouco mais desafiadora a parceria, porque a gente está na pediatria e às vezes é mais difícil a gente juntar, mas eu agradeço muito aos hospitais que estão aceitando essas visitas. E nos lares de pessoas idosas a gente já tem 150 visitas previstas até dezembro, então é um número grande de visitas. Agradecer muito a galera do voluntariado, do Canto Cidadão, Doutores e Cidadãos, Cantoria, a ATC, que são os programas de teatro, e o Encanta, que leva atividades lúdicas para os hospitais. Nosso objetivo é atingir, entre todos os eventos que eu falei, pelo menos em torno de 5.000 pessoas até o final do ano. No Canto Cidadão, formato presencial, a gente tem a alegria de, ano a ano, levar atividades artísticas, culturais, a mais de 70.000 pessoas. E eu digo, a maior parte disso por meio do voluntariado. Então, por isso eu insisto nisso, que às vezes a gente fala, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, mas quando a gente traz a vontade das pessoas, capacita as pessoas para ir além da vida pessoal e profissional, e também ir um pouco para o coletivo, 8 horas por mês, 4 horas por mês, a gente consegue multiplicar essas ações que nutrem a sociedade. Felipe, dentro dessa pergunta do Luciano, que ele perguntou quantas pessoas vocês pretendem impactar, eu entrei aqui no site de vocês, cantocidadão.org.br, e vi aqui o resultado final de 2019. Vocês tinham 377 voluntários atuantes, 73.953 pessoas beneficiadas, 40 instituições beneficiadas entre hospitais, escolas, e outras. E hoje, o que vocês esperam com o número aí de voluntários também? O que a pessoa precisa fazer para ser voluntário aí do Canto Cidadão junto com vocês?
Tayane, o nosso programa de voluntariado ele é muito marcado por um processo de educação, como eu disse, né? Para a gente estar interligado, porque então, para a pessoa fazer um trabalho voluntário, seja num hospital ou seja junto a uma escola, há um processo de treinamento. Então, nós concluímos agora, no meio do ano, um treinamento para um novo elenco que vai atuar com crianças e um novo elenco que vai cantar em hospitais. Então, para poder participar do voluntariado, o que eu sugiro às pessoas é entrarem no site www.cantocidadão.org.br e se cadastrarem, porque daí a pessoa vai aguardar uma abertura do treinamento. A gente leva bastante a sério isso, apesar de a gente fazer trabalhos lúdicos, trabalhos descontraídos e artísticos em hospitais e escolas, para a gente a educação é fundamental, para a gente compreender o que a gente está fazendo com o voluntariado. Então, neste momento, nós não vamos treinar uma turma nova, mas as pessoas já podem se cadastrar, porque queremos o quanto antes voltar para os treinamentos e, com todo o cuidado, com toda a responsabilidade, no momento certo, começar a retornar com as atividades presenciais. Enquanto isso, as pessoas podem participar dos eventos do Canto Educa. A gente tem uma campanha, como eu disse, chamada Canto Mobiliza, em que as pessoas podem doar a partir de R$10, ou podem doar, se forem empresas, podem doar produtos para que a gente faça chegar a comunidades vulneráveis, especialmente da Zona Oeste. Temos uma parceria muito, muito valiosa com o PAC, que é o Projetos Amigos das Crianças. Fazemos chegar a doações até lá, e nessa Zona Oeste eles distribuem junto a famílias cadastradas, desde alimentos, itens de higiene e limpeza, entre outros itens. Então essas são as formas de se relacionar com o Canto Cidadão agora, e eu torço para que em breve, além desse relacionamento um pouco mais distante, a gente possa estar bem junto para poder nutrir mais o mundo. Tá certo, muito obrigado. Felipe Melo, diretor, fundador daí do Canto Cidadão, né, falando sobre as visitas virtuais a lares de idosos, hospitais em tempos de pandemia do coronavírus. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Luciano, Tayane, muito obrigado a vocês, a Rede Alesp também, e registro aqui mais uma vez o meu muito obrigado aos elencos voluntários do Canto Cidadão, aos apoiadores, a todo mundo que torce e que arregaça as mangas e vai para o mundo. Obrigado, gente, vamos em frente. Bacana. Muito legal ouvir a participação do Felipe Melo aqui, né? Falando um pouco sobre trabalho voluntário, sobre olhar para o outro. É bacana nós vemos que ainda existem essas iniciativas e que elas têm que ser multiplicadas e uma fala como essa só incentiva, né? Dá vontade de fazer parte do voluntariado. E é bacana a gente entrar no site aqui e ver que as pessoas realmente participam, porque 377 voluntários é muita gente. Então, quer dizer, ainda existe uma esperança aí na humanidade. Não, tem muita. Né? E o legal do voluntariado é que, no fim das contas, ajuda a pessoa que é voluntária. Ajuda mais a pessoa que... Ajuda todo mundo, claro, né? Mas a pessoa que é voluntária, ela sai muito melhor dessa iniciativa e ela se transforma. Esse contato com o outro, né? O olhar para o outro, modifica a pessoa, modifica, né, a pessoa ajudada. É muito bacana e eu acho que vale muito a pena a gente sempre divulgar aqui no Jornal da Rede Alesp iniciativas como essa, de voluntariados aí, para que a gente possa ajudar as pessoas e trazer mais pessoas para o voluntariado, que eu acho que é fundamental cada um de nós fazer uma atividade voluntária. Exatamente. Aí no nosso dia a dia, né? Tá aí nosso papel, né? Divulgar, então, importantes iniciativas como essa. Tá certo. Bem, uma equipe do Instituto Butantan está oferecendo testagem gratuita da Covid-19 no estacionamento do shopping SP Market em São Paulo até o dia 10 de agosto. O atendimento é feito por ordem de chegada no modelo drive-thru, sem precisar sair do veículo, das 8 às 17 horas. Até 200 pessoas por dia podem realizar o exame e o resultado sai após 72 horas. Com o objetivo de atender uma quantidade maior de pessoas assintomáticas, o número de testes diários dobrará a partir de quarta-feira, chegando a 400 exames. Para evitar qualquer tipo de aglomeração, só é permitida a entrada de veículos de passeio sem espaço para pedestre ao longo dos dias de testagem. Não haverá cobrança de estacionamento para o público que comparecer para ser testado. O teste disponível no local é o RT-PCR, considerado o mais assertivo no diagnóstico. A amostra analisada é obtida por meio de uma raspagem da nasofaringe, região posterior à cavidade nasal. O Shopping SP Market fica na Avenida das Nações Unidas, 22.540, na zona sul da capital paulista.
Jornal da Rede Alesp. Bem, no Jornal da Rede Alesp agora vai dar um giro informativo aí com os nossos repórteres e a gente vai falar com ela, que sabe tudo que está acontecendo aqui na Alesp, nos bastidores, no Brasil, no mundo, no universo, na Via Láctea, na Via Láctea depois do universo, né? A Melissa está aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Melissa Araújo. Boa tarde, Tayana. Tudo bem com vocês por aí? Tudo ótimo. O que você traz de novidade aí pra gente hoje? Quais são as novidades de hoje? Eu vou falar um pouco de projetos que foram protocolados recentemente, mas antes eu queria fazer um comentário sobre essa notícia que vocês acabaram de ler do Shopping SP Market, que é aqui na minha região. Super importante aumentar essa testagem desse shopping, porque o pessoal estava dormindo na fila. 10 horas da noite já tinha gente na fila para fazer essa testagem. Então, com o aumento, né, dobrando aí o número de testagem, pode ser que essa fila consiga diminuir e mais pessoas sejam atendidas. Uma ótima notícia que vocês acabaram de dar, viu? Obrigada pela notícia. Temos que espalhar isso para outros lugares de São Paulo, né? Não ficar, enfim, é bacana mas acho que isso vai acontecer naturalmente, né? Enfim, passa para a gente quais são suas informações. Então, os deputados estão, como vocês sabem, como todo mundo sabe, os deputados estão trabalhando assim arduamente aí para que a gente consiga mitigar os efeitos da pandemia. Não só isso, mas como também para que a gente consiga dar um andamento para coisas importantes no estado de São Paulo. Então, eu destaquei aqui 3 projetos recentes que foram protocolados pelos deputados, saíram no Diário Oficial do último sábado, e esses projetos é importante que a gente observe, porque eles vão trazer impacto para a vida de todo mundo no estado de São Paulo. O primeiro é o 497 de 2020, que é de autoria da deputada Mônica Seixas, dispõe sobre o cancelamento do ano letivo de 2020 na rede pública estadual de educação e dá outras providências. A deputada Mônica, ela coloca na justificativa desse projeto que falta infraestrutura para que falta infraestrutura para que os alunos tenham as mesmas condições de educação. Então, ela fala na justificativa, ela traz números, por exemplo, da acessibilidade da internet no Brasil. E isso impacta na educação das pessoas. Nesse momento que as pessoas estão tendo a aula online e nem todas as crianças têm o equipamento, nem todas as crianças têm a internet. Então, ela chama atenção para essa questão no projeto que, ainda que a gente não tenha filhos, mas a gente sempre tem alguém na família ou próximo que está em idade escolar. Então, é um projeto que tem aí repercussão para todos nós. Outro projeto que eu destaco aqui é o 492 de 2020, que obriga os condomínios residenciais e comerciais localizados no estado de São Paulo a comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus tratos a animais. Esse projeto é de autoria do deputado Bruno Ganem. A gente lembra, um projeto de lei, ele nasce principalmente pela falta de iniciativa das pessoas. Seria muito natural que todo mundo fizesse essa notificação às autoridades, para que a gente não tivesse os casos se proliferando aí de violência, mas as pessoas não agem dessa forma. Então, o projeto que não quer interferir na vida do outro, então o projeto obriga que as pessoas tenham essa atitude, porque os animais eles não sabem se defender. Então, quer dizer, essa a questão. E o deputado coloca ali na sua justificativa que é uma prerrogativa do Estado e da União, ou do município, a preservação do meio ambiente. Os animais estão dentro desse contexto, então por isso que ele coloca como um projeto aí que vai ser muito, obviamente, muito discutido e de muita importância para as pessoas. Outro projeto que eu destaco aqui é o 487 de 2020, que institui procedimentos a serem observados nas escolas, universidades públicas e privadas no âmbito do estado de São Paulo, para que haja o retorno das aulas presenciais, finda a quarentena
a vida em virtude do novo coronavírus. Esse projeto foi escrito pela deputada professora Bebel, mas foi assinado por vários outros deputados, e nesse momento em que a gente está próximo da data que o governo do estado de São Paulo apontou como a data de retorno presencial das aulas, os deputados têm feito algumas propostas nesse sentido para que a gente tenha aí protocolos, né, que sejam observados protocolos na volta da molecada aí para a sala de aula. É importante porque a gente sabe o quanto pode se proliferar aí o vírus por meio das crianças. Então a gente não quer isso, e por isso que os deputados estão preocupados fazendo propostas nesse sentido. No projeto, eles incluem as vans escolares dentro das escolas, no ambiente escolar como um todo, no manuseio da alimentação. Então, tudo está sendo observado nesse projeto para que a gente não tenha risco de contágio, tá certo? Essas foram as informações. Chefe falou que eu já encerrei meu tempo. Eu agradeço. Uma boa tarde para vocês, viu? Obrigada, Melissa. Boa tarde para você também. Muito obrigado, Mel, pela sua participação. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Marcos Sorrentino, representante aí de uma rede de especialistas em conservação da natureza. Ele fala sobre o impacto da intensificação das queimadas com a aproximação do período de seca. Seja muito bem-vindo, Marcos, aqui no Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a possibilidade de estar conversando com vocês. A gente que agradece. Agora, de acordo, né, com o INPE, foram registrados 2.510 focos de queimadas no Pantanal, um número de aumento de 126%, né, maior do que o mesmo período do ano passado. Quais são os principais impactos, né, que aumentam aí nesse período as queimadas no meio ambiente? As queimadas são a face mais visível de toda uma cadeia de iniquidades, de degradações que acontece ao longo do tempo e que redundam, né, que acabam resultando nessas queimadas. Então, quando a gente fala em queimada, é importante nós avaliarmos as consequências delas e também as causas. Entre as consequências, podemos citar como exemplo as consequências na saúde, porque aumenta fortemente, a Fiocruz tem estudos sobre isso, as doenças respiratórias, e num tempo de pandemia ocasionada pelo coronavírus, a gente pode pensar quais são as graves consequências de aumento nos problemas respiratórios. Elas também têm consequência muito forte na agricultura, na agricultura como um todo, no regime das águas, das chuvas, e tem consequência, inevitavelmente, no aquecimento global, né? O lançamento de CO2 para a atmosfera. No Brasil, o campeão do lançamento de CO2, de gases de efeito estufa, está relacionado ao manejo que é feito na agricultura. E nesse manejo, um dos principais ocasionadores de lançamento de gases de estufa são as queimadas. Marcos, há diferença aí no impacto ambiental causado pelas queimadas na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal? Sim, há diferenças. O regime de chuvas no sul, sudeste, e inclusive na Argentina, Uruguai, Paraguai, é muito ligado à evaporação que acontece na floresta amazônica. No entanto, outras consequências extremamente deletérias podem ser percebidas com as queimadas no Pantanal. As queimadas são ruins, seja em qual local for, inclusive aqui no sudeste do país, né? No sul, sudeste do país, quando nós vemos desde acidentes rodoviários mais imediatos até a perda da biodiversidade, a contaminação de corpos d'água, a contaminação da atmosfera.
mas seja onde for, a queimada sempre é um problema muito sério que tem causas muito mais profundas que muitas vezes são negligenciadas, não são nem visualizadas na sua relevância. O senhor falou que as queimadas elas têm diversas causas aí também, né, e efeitos, enfim. Além de prejudicar então o meio ambiente, né, e a biodiversidade, elas também causam impacto, né, da economia. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho as consequências também para esse setor econômico. Entre as consequências, o principal produto que movimenta a economia brasileira está na agricultura. Então, as consequências mais imediatas na agricultura são muito claras em termos de diminuição da nossa produção. Mas há também consequências para a economia à medida em que se sobrecarrega o sistema de saúde, se exige mais recursos direcionados para a área de saúde em função desses malefícios. E há consequências de médio e longo prazo, como perda de biodiversidade, perda de solo, perda de capacidade de suporte dos sistemas naturais para o aumento da nossa produção, para a melhoria das condições existenciais da nossa população. Na semana passada, um incêndio aí criminoso, né, atingiu aí mais de 10 mil metros quadrados de reserva biológica no Rio de Janeiro. Como é que o senhor avalia aí as sanções para quem comete crimes contra o meio ambiente? 10 mil metros quadrados é um campo de futebol, se eu não me engano. Então, é importante sanções, é importante que iniciativas no campo cultural para que as pessoas compreendam a importância de não fazer fogueira, de não colocar fogo na mata e mesmo para a punição daqueles que, mesmo sabendo a importância, acabam, por interesses mais mesquinhos e escusos, colocando fogo. Mas isso não é suficiente, isso é apenas uma atitude paliativa. O que é necessário é dialogar-se sobre as causas dessas queimadas e enfrentar esses problemas. No meu ponto de vista, o principal problema que leva às queimadas é a ausência do Estado brasileiro em diversas regiões do nosso país, demonstrando para a população que há um compromisso do Estado com a melhoria das condições socioambientais. E, para isso, diversas iniciativas precisam ser tomadas, desde o fortalecimento do IBAMA, do ICMBio, dos órgãos estaduais de fiscalização, a atuação coordenada de órgãos de fiscalização, de licenciamento, de repressão e a ação educadora, ação de comunicação e de educação que consiga possibilitar a essas populações que hoje ignoram ou sobrevivem a partir de um modo de agricultura que coloca fogo na sua terra, para suas plantações, para que eles conheçam outras alternativas e possam utilizar, acessar outras alternativas. Então, quando nós falamos é necessário a presença do Estado brasileiro junto a essas populações, nós estamos falando em extensão rural, em informação, em educação, em repressão, em licenciamento, em fiscalização, em pesquisa que possibilite a acessibilidade a esses agricultores a outras formas de fazer agricultura. Tá certo. E quais, então, seriam as providências, né, que o poder público pode tomar aí para reduzir, né, o número de queimadas? Parar de fazer demagogia, né? Por exemplo, recentemente falou-se que uma moratória de 180 dias nas queimadas na Amazônia. Isso é demagogia, não se faz moratória por decreto. É necessário que haja pactuação, haja uma ação de liderança por parte do governo federal, dos governos estaduais, para que as diversas forças responsáveis e com potencialidade de promover a não queimada se unam, estejam juntos.
Nós tivemos, em 2004 ou 2005, uma ação determinada do governo federal de unir forças armadas, unir governadores, unir órgãos dos mais diversos tipos, inclusive a mídia, para deter a queimada na Amazônia e os desmatamentos na Amazônia que estavam num crescente continuado. E isso foi absolutamente efetivo. Nós tivemos uma redução gradativa e forte dessas queimadas. Nós precisamos hoje de uma medida semelhante, de união dos órgãos, liderado pelo governo federal, para deter a escalada dessas queimadas que cada vez será maior se não houver medidas muito fortes nessa direção. Tá certo, Marcos Sorrentino, representante aí da especialistas na conservação da natureza, né? De uma rede de especialistas em conservação da natureza. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Legal, um abraço e boa tarde. Tá certo. Bem, Tayana, 4 horas ao vivo aqui, né? O Jornal da Rede Alesp na luta contra o coronavírus fica por aqui. E não se esqueça, você quer dar a sua opinião ou sugestão sobre algum tema ou algum assunto, liga para a gente pelo WhatsApp, o número é 11 98457 8129 e deixa aí a sua mensagem aqui para o nosso jornal. Vamos lembrar então isolamento social, uso de máscaras, álcool em gel, tá certo? Fique em casa, se puder. Em casa. E acompanha toda a programação aí da Rede Alesp. Tá certo, obrigado pela audiência, tchau. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.